Comecei a gravar. Vamos lá, gente. Projetinho de SPDA. O SPDA foi o primeiro projeto que eu fiz quando entrei na empresa. Não é muito difícil, mas é muito detalhe que é muito difícil você ficar encontrando na primeira vez que você vai fazer o projeto. É coisas que você vai aprendendo ao longo do tempo mesmo, então vou tentar passar aqui o máximo que eu conseguir para vocês em uma hora. Vamos lá. O que é o SPDA, primeiramente? Vai ser o conjunto das estruturas e soluções que tem a função de proteger pessoas e construções. Então, quando a gente for dimensionar o nosso SPDA, a gente tem que levar em conta que a gente quer proteger tanto os equipamentos dentro quanto as pessoas. Isso é muito importante, porque isso vai definir os riscos que a gente vai ter calculado do nosso gerenciamento de risco, que a gente já venceu na semana passada no de laudos. Então, proteger pessoas e construções diversas das ações dos raios. No SPDA, o projeto é feito para que haja captação e a dissipação das descargas atmosféricas até a Terra em caminho seguro. O que isso significa? Significa que não adianta você ter uma boa captação de raios se você não conseguir aterrar. E também não adianta ter aterramento se você não conseguir captar direito. A questão é, se você tiver um bom captor na sua residência, no seu prédio, e não conseguir aterrar ele, você está chamando uma descarga atmosférica absurda em cima de você e não vai conseguir dissipar ela. Ou seja, você só está piorando a sua situação. Então tem que pensar do sistema por completo. Capta, tem que descer e conecta no aterramento. Até nos cases do trainee, quer dizer, do trainee não, do PS, acho que não sei se caiu algumas vezes para vocês que alguns dos problemas eram um lead que estava com para-raio e não estava conectado na descida. Esses são alguns casos comuns aí que a gente pode acabar encontrando, que está captando raio, beleza, tem um captor Franklin lá, bonitão, mas não está descendo, não está aterrando, e aí você só está colocando o mesmo em perigo, todo o lugar. Beleza, vou passar aqui as três partes do SPDA. E o que tem que conter na nossa entrega para o cliente? Plantas em CAD, detalhamento técnico, memorial descritivo, lista de materiais e a ART. Esse detalhamento técnico a gente vai fazer com aqueles desenhos que vão mostrar como que vai ser feita a instalação de cada peça, quais são as pecinhas mais detalhadas da conexão. A gente vai usar um site que a gente vai baixar todos os arquivos. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Em linhas gerais, tem três principais subsistemas. Primeiro vai ter a captação, descida e o aterramento, como eu tinha dito. Vamos começar aqui pelo escopo do projeto, para a galerinha de comercial aí. Bom, são esses itens aqui. Primeiro, vai ter o gerenciamento de risco, da edificação. Com o gerenciamento de risco, a gente vai descobrir a classe do SPDA. Com a classe do SPDA, a gente vai conseguir fazer todo o resto aqui. Dimensionamento do subsistema de captação, terminais aéreos, malhas, cabos, conexões, aterramento. Elaboração de planta do sistema de SPDA. Levantamento dos materiais necessários, que seriam a lista de materiais. Elaboração do memorial descritivo, que é semelhante ao memorial que a gente faz no projeto de instalações elétricas, mas aqui é só de SPDA. E emissão da RT, o nosso engenheiro, com CREA. 20 dias úteis é o necessário. O ideal é ter 3 semanas para desenvolver o projeto e uma semaninha de sobra para o engenheiro corrigir e emitir a RT. Por isso, os 20 dias úteis. É comum, dá para terminar em muito menos do que isso. Tipo, 10 dias úteis para executar, 5 dias útil aí para engenheiro. Porque tem risco dele retornar ao projeto, né? Então é bom a gente se adiantar em 10 dias úteis para executar o projeto. Pode falar, Maurício. Só rapidinho. Você pediu no canal do 2419 para mandar o arquivo. Você conseguiu achar? Eu encontrei lá na pasta de em execução, a versão 11, que era a última que tinha lá. Eu não sei se é a última, Tá, mas deu certo para o que eu tá, queria. tá, beleza. Precisa ainda? Quer que eu mande aqui, eu mandei pro cliente? Não precisa não, só deixa lá na pasta mesmo do projeto, tá tudo certo. Tá, beleza. Então, com 10 dias úteis a gente já dá para executar.
O primeiro projeto que eu gerenciei de SPDA, a gente conseguiu fazer em uma semana todo o dimensionamento e prancha, então não é muito impossível fazer em 10 dias úteis, que seria metade disso. Beleza. Alguma dúvida sobre o escopo? De boa. Eu tenho uma pergunta. Esse memorial descritivo, qual a diferença dele na prática para um laudo? O laudo vai aferir um SPDA que já existe, né? Então a gente vai verificar se ele funciona. O memorial vai mostrar o cálculo para um novo SPDA. Entendi. Então nele a gente vai mostrar como que a gente descobriu a quantidade de descida, como que a gente dimensionou os captores, o comprimento deles. E no laudo a gente já vai pegar um SPDA pronto e medir se ele está funcionando. Essa é a lógica. Ok, obrigada. Nada. Mais dúvidas? Perfeito. Normas, as mesmas que a gente tinha mencionado antes. Temos a parte 1, parte 2, parte 3 e a parte 4 da NBR 5419 de SPDA. A que a gente mais vai usar vai ser a 3 para o projeto. A primeira é só princípios gerais, a segunda seria do gerenciamento de risco, que é a primeira parte lá do escopo que a gente viu, e daqui para frente é o dimensionamento. A última seria de proteção contra eletrônicos internos, né? Ou seja, ele vai falar de DPS. É importante também, mas a maior parte do projeto é aqui na parte 3. Beleza. Vocês vão encontrar dois tipos de SPDA. Vai ter o estrutural e o externo. O estrutural, ele vai utilizar a fundação da estrutura mesmo, metálica, para descer a descarga atmosférica. Então aqui tem um prédio, por exemplo, tem as vigas aqui, e eles estavam querendo usar essas vigas para descida do SPDA mesmo. Então, para você usar isso como descida, você tem primeiro que fazer as medidas, né, com o micromímetro aqui que a gente utilizou. Então a gente vai medir toda essa fundação para ver se é certo. Eu vou falar mais daqui para frente também como que funciona isso, mas o que a gente mais vai usar vai ser esse externo. E aí tem várias formas de fazer. Tem aqui com a barra metálica, tem como se fazer com cordoalha de cobre exposto e dentro do eletroduto. Isso aqui é uma caixinha de inspeção, que é importante para a gente fazer os laudos. Mas enfim, vocês vão ter essas duas possibilidades. Ou você usa a própria fundação na estrutura, ou você coloca uma descida externa ao local. E como que vai funcionar isso tudo? Primeiro a gente tem que descobrir a classe do SPDA. A gente não consegue fazer nada no projeto sem saber a classe do SPDA. E vão ser as 4 classes que eu tinha mencionado antes. Como vocês estão vendo aqui no nível 3, são os edifícios residenciais, indústrias, estabelecimentos agropecuários e fazendas com construção em madeira. Ou seja, nossos projetinhos da Enetec. Classe 3 é o que geralmente sempre vai cair. Mas não iremos pegar dessa tabelinha aqui, né? Temos que calcular isso. E para calcular, iremos usar o gerenciamento de risco. Eu já mostrei semana passada como funciona ele. Vocês vão, né, ter que ir lá na visita técnica, coletar todos os dados necessários, que vão incluir existência de DPS, comprimento da edificação, como que funcionam os sistemas de proteção de incêndios, por exemplo, se lá tem extintores, como se lá tem um bom controle de pânico. E tudo isso vai influenciar no gerenciamento de risco. É mais ir na visita técnica e coletar os dados que estão pedindo aqui na planilha, que vocês vão ter no projetinho de vocês. Os 4 riscos têm que estar tolerável, e quando encontrarmos a classe que vai deixar tudo tolerável, perfeito, encontramos nossa classe. Se tudo der certo, vai cair na classe 3, como eu mencionei aqui, para um edifício comercial, quer dizer, residencial. Beleza. Eu também tinha mencionado aqui os efeitos que as descargas atmosféricas vão causar em cada tipo de local. Curiosidade, é que era só para eu mencionar mesmo que não é só danos materiais que vão causar esses riscos, é tanto perda de vida também, perda de animal, até pânico gerado.
locais fechados vão gerar pânico, caso tenha incêndio, então o risco é maior. Só levar isso em consideração. Certo. Conforme a gente vai fazendo o nosso gerenciamento de risco, a gente já vai poder partir para as próximas etapas, que são subsistemas tanto de captação, descida e aterramento. Vocês estão com alguma dúvida até aqui sobre o gerenciamento de risco? Beleza. Então vamos começar falando logo sobre o dimensionamento da captação. Aqui, iremos captar, iremos descer e iremos aterrar. Vamos mostrar como que é a captação. Primeiro, o mais comum que iremos usar é o captor Franklin. O captor Franklin é o que tem essas pontas aqui para, no poder das pontas mesmo, atrair o raio. E ele atrai bastante. Então, como que iremos descobrir primeiro o comprimento desse mastro e a quantidade de mastro? Simples. Teremos três métodos. Ângulo de proteção e esfera rolante, que a gente vai descobrir sobre os captores Franklin. O terceiro aqui das malhas, não iremos usar captor Franklin, iremos usar mini captores. Esses mini captores são menores mesmo, é menos de 1 metro a maioria deles, e você só vai colocando nos cruzamentos da malha. Eu vou mostrar como que descobre o espaçamento dessas malhas aí. Mas, já deixando adiantado, que o ângulo de proteção e a esfera rolante a gente vai fazendo no AutoCAD. Eu vou até mostrar um exemplo aqui fazendo. Iremos utilizar a tabela 2 da norma 3, a terceira parte da norma. Vai ter todas as dimensões aqui, o raio da esfera rolante, o afastamento dos condutores da malha e o ângulo de proteção que está na figura 1. Aqui, figura 1. Vai ter o gráfico também, com o ângulo que você vai escolher. E é isso. Vai ficar desse jeitinho, o ângulo. Mas a questão é, o ângulo de proteção não protege muito. Ele não é muito preciso. O mais correto que a gente vai utilizar mais é o da esfera rolante. Que a gente vai colocar o mastro aqui, vai ter a esfera rolante que vai ficar girando em cima desse mastro e ver onde que vai bater a esfera. E se bater em cima da estrutura, temos que colocar outro mastro captor para a esfera bater no outro captor e não na estrutura. Eu vou fazer um teste aqui. Esse aqui é o último projeto que a gente fez de SPDA, com o Roriz, o Arthur e o Ayala. Beleza. Fica assim. Vocês no trainee já devem ter feito essa parte da esfera rolante. Vamos fazer um teste aqui de qualquer forma. Aqui. Vou pegar isso aqui. Vou copiar para cá. E agora a gente vai fazer a questão. Como lá foi classe 3, observem aqui qual era o raio. Cadê? Aqui, ó. O raio do classe 3 é 45 metros. Então a gente vai lá no AutoCAD. Tava aqui. Tava no outro. Aqui. Vamos digitar circunferência. Círculo, quer dizer. Você pode colocar onde você quiser, mas, dica, coloque já uma linha aqui de 45 metros. Começando aqui, aperta F8 para ficar reto, digita 45, dá Enter, pronto. Tem uma linha de 45 metros aqui, que é o nosso raio da esfera. Então vamos fazer um círculo aqui na ponta dessa linha e digita o raio que é 45. Maravilha. Temos um raio de 45 metros. Pode tirar isso aqui. E agora tudo que você tem que fazer é
selecionar o círculo, rotacionar e pegar aqui. Olha só, tudo que você tem que fazer é ficar girando ele até encostar no próximo mastro. Encostou aqui, você completa, né? Só clicar, deixa o círculo exatamente nessa posição e vai fazendo de mastro até o próximo mastro. Você primeiro tem que decidir um comprimento inicial do captor, né? Você pode deixar aqui 6 metros. Aí vê qual é o espaçamento que vai ter se eu quiser o de 6 metros. Se eu colocar um de 6 metros aqui no início, eu vou poder deixar outro aqui nesse canto. Vai ficar protegido. Se eu escolhesse um captor de 12 metros, provavelmente esse mastro aqui no meio não precisaria, mas aí teria outro aqui só. Entende? Eu posso aumentar o comprimento do mastro para reduzir a quantidade. Isso é algo que você pode decidir aí. Vai variar no preço, né, da execução. Você pode pesquisar qual vai ser a opção mais viável. Se vale a pena eu aumentar o comprimento e reduzir a quantidade. Ou se isso não é viável economicamente falando. Isso já vai dar sua opção como projetista. Essa parte ficou clara? Ok. Show. Prosseguimos. Agora já sou um craque da esfera rolante. O ângulo de proteção, como eu tinha dito, iremos pegar o ângulo. Ele vai ficar desse jeitinho mesmo, tipo, não vai ser muito preciso a área de proteção dele, porque o raio, ele pode cair aqui, por exemplo. Não está protegendo muito bem isso aqui. Se a gente usasse uma esfera rolante, ela provavelmente encostaria aqui na quinazinha. E assim por diante. Mandaram perguntas aqui? Não, não, nem. Beleza. Ângulo de Ian, proteção. só uma coisa. Ah, O jeito que você fez a esfera rolante foi tipo anos-luz mais rápido que eu fiz. Eu fiz igual um boçal, cara. Um ar com uga-uga das pedras, cara. Se eu soubesse disso, teria feito em 10 minutos, cara. você não colocou a linhazinha do raio? Não, cara, deu mó trampo pra colocar certinho depois. Nossa, aí é Burrice. complicado. Agora já tá um craque. Depois do ângulo, vamos para as malhas. Método das malhas. Isso aqui é um pouco diferente. Não iremos usar captor Franklin, vai ser só o mini captor mesmo. E vai ter esse espaçamento aqui de cada linha. Vai ser tipo um cruzamento horizontal com vertical. A classe 3 é 15 metros, 15 por 15. Olha aqui. Então a gente vai pegar o comprimento daqui, 40 metros, divide pelo comprimento. Se for 10, vai ser classe 2. 15 é classe 3. Então pega o 15, né? 40 divide por 15 e soma mais um. Esse mais um é porque, tipo, imagina um lugar de comprimento 15. Não vai ter só essa aqui. Tem que ter do outro lado também. Então tem que somar esse um que fica faltando na divisão. Coloca um aqui e o outro em seguida. Divide por 15, soma mais um, finalizado. Bem simples. E a cada cruzamento, cada encontro de vertical com horizontal, você tem que colocar um mini captor. Vai ter um aqui, um aqui. Tem como dar zoom nisso? Tem, ó. Então vai ter um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui e assim por diante. Já tem tudo. Perfeito. Agora, descidas. Descidas é onde vai variar do método que você escolheu, né? Se é estrutural ou externo. O externo, vamos focar no externo agora. Primeiro, vai ter vários tipos de descida. Isso você pode ser criativo. Você pode usar essa barra aqui, que foi o que utilizaram lá no nosso último projeto. Aqui pegaram uma barra de alumínio. É, pode ser de cobre,
outros materiais. A questão é que o alumínio ele é mais barato, mas ele é maior. Ou seja, se você quer algo mais discreto, você vai pegar uma barra de cobre, que vai ficar uma barra mais pequenininha, discreta, não chama muita atenção. Como muitos lugares se importam com a estética, você tem que tomar cuidado com isso. Mas vamos dimensionar aqui as descidas. É bem simples também. Vai ter o comprimento de cada descida e tudo que você tem que fazer é pegar o perímetro do local e dividir por isso. Bem simples. Se tiver várias etapas de descida, tipo aqui, tá vendo? Vamos supor que esse quadradinho aqui em cima seja grande, relativamente grande. E vai ter essa outra área aqui, né? Que é o principal, o prédio principal. A quantidade de descidas nesse pedacinho aqui tem que respeitar o espaçamento original lá da tabela, que é os 15 metros, se não me engano, para classe 3. Isso. Afastamento de 15 metros para classe 3. Então, toda vez que você for descer as descidas, qualquer parte tem que estar respeitando isso. E olhem isso aqui, observação da norma. Um condutor de descida deve ser instalado em cada canto saliente da estrutura, além dos demais condutores impostos. Ou seja, tem que ter descida em cada dobra aqui, cantos salientes. Você tem que colocar descidas. Se no espaçamento não tiver cabendo, você tem que acrescentar mais descidas para respeitar essa exigência aqui. Coloque mais descidas se for necessário para respeitar isso aqui. Olha só. Mais tarde vou falar sobre os tipos de descida. Mas agora vamos falar de aterramento. O aterramento. Primeiro, vocês já devem ter visto essas hastes aqui de cobre. Elas vão ter tipo uns 3 metros ou 6 metros de comprimento, vai variar muito. E não é só isso o aterramento, principalmente no SPDA. O método que a gente vai utilizar no SPDA para a gente aterrar nossos sistemas todos vai ter que ter um anel. A norma vai querer que você coloque um anel. E esse anel vai ter que ter enterrado ao redor de toda a estrutura. E como que você... Mas eu quero dar outra informação. Não sei se eu coloquei aqui. Não coloquei? Mas enfim. Olhem isso aqui. Eu vou mostrar aqui uma coisa. Ah, aterramento em anel. Olha aqui. Beleza. Tá pequeno, mas enfim. Vai ser um anel mesmo circulando toda a estrutura. E esse anel tem que estar enterrado. Enterrado meio metro de profundidade mesmo. E, em muitos casos, você nem precisa de haste. O próprio anel já conta como suficiente para aterrar todo o SPDA. E como que você vai descobrir se precisa ou não de haste? Se o anel aterrado já é o suficiente? Simples. Olhem aqui. Utilizaremos essa condição. Ué. Pronto. Essa condição aqui. RE maior ou igual a L1. O L1 você vai pegar dessa tabelinha aqui. Para a classe 3 a constante. E o L1 você vai calcular ele de acordo com o perímetro da estrutura mesmo. Então, se for correspondido, tudo certo. Senão a gente tem que colocar hastes adicionais. E a norma, ela cita algumas condições sobre essas hastes adicionais. Olhem aqui. Primeiro,
Eletrodos adicionais, quando necessários, podem ser conectados ao eletrodo de aterramento em anel e devem ser localizados o mais próximo possível dos pontos onde os condutores de descida forem conectados. Ou seja, primeiramente de tudo, antes de tudo, a gente já tem que colocar essas hastes o mais próximo possível das descidas. E quando o seu valor requerido de L1 for maior do que o valor conveniente do RE, eletrodos adicionais horizontais ou verticais devem ser adicionados. Beleza. O eletrodo de aterramento em anel deve ser enterrado na profundidade de 0,5 metros e ficar posicionado a 1 metro ao redor das paredes externas. 1 metro de distância. Se a gente olhar aqui no projetinho, olhem aqui como que ficou esse espaçamento. Creio que vai estar aqui, malha de aterramento. Pronto. Aqui, ó, 1 metro de distância da parede até o anel. E, claro, todo o aterramento tem que estar potencializado no BEP. Ou seja, se já tiver um aterramento já existente lá, você tem que conectar esse aterramento ao novo aterramento em anel. Tudo que for, tudo que tem que ser aterrado tem que estar aqui potencializado no BEP, inclusive esse novo aterramento. E lembrem também do que a gente falou lá no laudo, tudo que é de metal tem que estar aterrado, tem que potencializado, melhor falando. Então, tudo conectado ao BEP. Este anel com 1 metro de distância vai estar equipotencializado com BEP. Não vai estar só conectado na descida da SPDA. Ele tem que estar conectado a todo o sistema de aterramento do prédio. É um sistema único, o aterramento do prédio. Você não pode fazer um aterramento separado do outro. Tem que estar tudo potencializado. Perfeito. É bem difícil ter que colocar hastes adicionais. No caso do Ibanez lá, que a gente fez, não precisava colocar hastes adicionais. Mas a gente colocou mesmo assim. Só por segurança mesmo. Para evitar tensão de passo, esse tipo de coisa. Tensão de passo é tipo, você pode tomar um choque se seu pé estiver afastado mais do que o outro de uma fonte de potencial assim forte. Por exemplo, tem uma descarga que caiu em um ponto e vai ter um raio. Eu vou mostrar aqui até no AutoCAD como que funciona essa questão toda. Vou pegar essa esfera aqui. Caiu um raio aqui no meio. E vai ter tipo um gradiente dissipando ao redor de uma esfera mesmo que vai abrindo. E com isso vai ter uma diferença de potencial aqui. Se você tiver com um pé aqui e outro pé aqui, vai ter uma diferença de potencial em cada pé. Ou seja, pode ter uma corrente no momento que você pisar, tirar o pé do chão e for dar um passo. Você vai dar um passo, leva um choque, porque seus dois pés estão com uma diferença de potencial. Isso pode não parecer muito alarmante, mas é muito, principalmente quando se trata de raios. Porque você parece que está protegido, aterrado, mas no momento que você tira seu pé do chão, você leva um choque, tensão de passo. Isso é um fenômeno muito perigoso mesmo. Muita gente leva choque por causa disso. Tem que proteger nessas situações. Então a gente colocou novas hastes de aterramento que, ó, colocamos várias hastes extras, foram 6 no total, conectados ao BEP também. Então essa é a questão. Mesmo se não precisar, você pode colocar. E você tem que deixar o afastado assim, equidistante, o máximo que der. Se você colocar uma afastada 15 metros da outra, tente manter esse padrão de afastamento. Para deixar tudo mais equilibrado mesmo, proporcional, simétrico. Ficou claro essa questão no aterramento? Tensão de passo. Ou ficou confuso? E é só uma curiosidade, você falando sobre a diferença de potencial, se você tiver com as pernas afastadas e tal. Eu lembrei de um negócio que eu já vi que explica por que passarinho não toma choque quando pousa no fio de eletricidade. Isso. As perninhas deles são tão curtas e é tão pertinho uma da outra que nem é uma distância tão grande que dá pra fazer uma diferença de potencial. Então, Exato.
Nem leva choque por causa disso, acho muito legal. Muito Eu lembrei na gostoso. hora quando você falou. É. É muito comum. Mudei de assunto aqui, mas enfim. É como o macaco levar choque em poste, é muito comum. Porque o macaco ele não vai pegar só em um fio, né? Ele vai pegar no outro. Aí ele fecha o circuito de uma fase para outra. Fica aí a curiosidade. Mas se vocês tiverem que encostar um dia em um cabo de alta tensão, não recomendo tirar a mão assim rápido e nem encostar em outro ponto distante. É fechar o circuito. Bitolas de condutores. Ah, a imagem vou por aqui no final, que loucura. Era o anel que eu queria mostrar. Vai ter as descidas aqui, vai estar tudo conectado no anel. Aqui no caso não tem haste, é um galpão. Inclusive, talvez vai chegar um projeto de galpão aqui no futuro com o Mendes. Então, o que teria que fazer primeiramente é usar o método das malhas. A gente vai colocar o cruzamento das malhas aqui em cima. É um telhado relativamente plano, então dá para colocar umas malhas cruzando aqui. E vai ter a descida normal. A gente pode utilizar a própria estrutura da descida, quer dizer, a própria estrutura do galpão como descida, para usar mesmo SPDE estrutural. Se for de metal, claro. Aí teremos que fazer a medida com o micrômetro e só conectar depois tudo no anel de aterramento. É tipo, é bem. Faz tudo sentido, tem que estar tudo conectado. Aqui, bitolas. Primeiro, 35 milímetros quadrados para cobre. Olha como aumenta para alumínio, é o dobro, 70 milímetros quadrados. Então, apesar do milímetro, quer dizer, do alumínio ser mais barato, fica uma parada muito bruta, muito chamativa. Não fica tão discreto. Se isso desagradar o cliente, é uma coisa que você deve considerar. Você provavelmente vai preferir o cobre. Pode ser mais caro, mas fica melhor. Aqui, você pode usar fita maciça, que foi utilizado lá no seu caso, né, Oris? A fita, a barrinha de É. cobre. E a Uhum. bitola não muda, é 35 milímetros quadrados também. Não vai mudar isso. Certo. Tá. O que vai mudar agora vai ser quando esse cobre estiver aterrado. Olha aqui. Muda para 50 milímetros quadrados. Por quê? Queremos ter um maior contato com o solo, né? A gente está aterrando. A gente não vai ter nenhuma haste. A gente vai estar aterrando o local todo com cobre em anel a meio metro de profundidade. Então, temos que deixar com a bitola de 50 milímetros quadrados para ter maior contato com o solo, conseguir dissipar melhor essa carga. E por que, que o alumínio é o dobro do cobre? A resposta é porque o alumínio não conduz eletricidade tão bem quanto o cobre. Ele vai ter uma resistência maior. Então, para você reduzir essa resistência e ficar conduzindo igual ao cobre, você tem que aumentar o diâmetro do condutor e aumentando a bitola de um condutor, você reduz a resistência. Vai ter mais espaço para os elétrons passarem. E assim a gente aumenta o alumínio. Você pode colocar outros materiais. O alumínio e o cobre é o que vocês vão achar nas lojas para comprar. E são os mais acessíveis. É os que a gente vai sempre recomendar. Então, sempre lembre, 35 milímetros quadrados para descida, para toda a malha que não está aterrada, e quando chegar no aterramento, abaixo do solo, vocês têm que colocar 50 milímetros, aumentando o contato. É a única condição de bitolas que a norma vai nos passar. Beleza, estamos usando o estrutural. Chegou um galpão, o cara diz que não quer colocar descida aparente. Vocês vão ter que fazer estrutural. Vocês vão ter lá as vigas do galpão fixando no chão, já vai estar aterrado aquilo, coisa boa. E você vai ter que usar aquilo como descida. Mas você tem que saber se pode ou não usar como descida. Para isso, você vai ter que usar o micrômetro,
que eu já tinha apresentado semana passada, e vocês vão medir do topo até embaixo, em cada parte da estrutura, cada descida, cada ponto. Você tem que verificar se a resistência está obedecendo os valores mínimos da norma. Vai dar um valor provavelmente abaixo de 200 miliohms. Tudo certo. Nunca vai costumar dar mais do que isso não. No laudo lá que eu fiz deu exatamente isso. Então, é algo que a norma já prevê que tem que dar nesse valor. Se chegar 1 ohm de resistência, está muito grande, não está muito bom. Você tem que reduzir essa resistência. Ou, quer dizer, você não vai reduzir, né? Você só vai usar externo. Se você vê que não funciona o estrutural, você vai usar o externo. Vai colocar o certificado de calibração do micrômetro. Aqui é a norma, falando como que usa o micrômetro. Ou seja, vai pegar aqui, no pedaço da viga, na parte de cima, vai ter o pedacinho aqui próximo ao solo, e só vai conectar um jacarezinho em cada ponto. Nada muito complicado. E aí vai dar sua resistência. Aqui foi o que eu fiz lá no Venâncio. Semelhante. Aqui a vigazinha, o jacarezinho. E o outro estava lá embaixo, né? Que eu tinha mostrado aqui o cabo preto descendo lá embaixo, conectando lá embaixo. Beleza. DPS. Antes de a gente ir para o DPS, quero mostrar para vocês um site que vocês vão utilizar no seu projeto. Olhem isso aqui. Lembra do detalhamento técnico? Então, vocês têm que detalhar cada parte do projeto. E são aqueles desenhos que estão bem aqui no projeto. Olhem aqui na prancha. Isso aqui, ó. Esses desenhos bonitos aqui. Olha como é bem detalhado. Você parece que o cara ficou o dia todo desenhando, né? Mas não, é tudo pronto isso aqui. Vocês só vão baixar tudo da internet. Nesse site aqui especificamente. Termotécnica. Eu vou deixar esse link no próprio slide. Deixa eu ver um lugar bom aqui que dá pra colocar. Vou deixar aqui. Beleza, tá o link aqui. Beleza. Perfeito. Vamos agora mostrar aqui o site para vocês. Vocês vão abrir, vai estar provavelmente nessa página aqui de home. Você vai vir aqui em downloads. Em downloads você vem aqui em arquivos CAD. Espera aí. Tirei vocês, pronto. Vou vir aqui em arquivos CAD e vai ter 3 opções. Primeiro vai ter para SP10 estrutural, SP10 externo e medidas de proteção contra surtos, ou seja, DPS. Você vai ter detalhamento sobre a instalação de DPS. Então, eu recomendo vocês já deixarem esses arquivos prontos no computador, baixados, para quando precisar. Vai que um dia o site cai, deixa tudo guardado aí já. Então você vai baixar do estrutural e do externo. Os dois podem ser usados, dependendo do que for necessário lá no seu projeto. O que a gente mais usou aqui na Unitec foi o externo. Tem aqui, né, o eletroduto com a caixinha de inspeção, tudo externo. Beleza. Vocês vão clicar aqui. Vocês vão colocar seu e-mail e eles vão enviar o link para você. O arquivo já para você baixar. Bem tranquilo. Não vai dar muita dor de cabeça. E aí vocês vão encontrar todos esses arquivos para vocês acessarem. Vai ter uma planilha com o nome de cada desenho. E cada nome de desenho vai ter um código do lado. E aí vai ter outra pasta com todos os arquivos em CAD. E cada arquivo de CAD vai ter um código.
O código que vai estar do lado do nome do desenho, você só tem que buscar lá nos arquivos do CAD. Bem intuitivo mesmo, vocês não vão sofrer com isso quando tiverem que buscar. Beleza. Agora que já sabem buscar os desenhos técnicos para detalhamento de projeto executivo, lembrem que projeto executivo tem que deixar esses detalhamentos, né, de como instalar cada parte, por isso que é executivo, é o projeto completo. Então, se você colocou uma descida lá, você tem que mostrar como que é essa descida, como que o engenheiro que vai executar o projeto vai construir aquela descida. Você tem que deixar o desenho detalhando, passo a passo. Eu vou até mostrar aqui para vocês logo como que seria. Olha aqui uma descida, já deixou aqui do lado. Vai ter a cordoalha de cobre da captação, vai descer pelo eletroduto, já tem o modelo da caixa, modelo do eletroduto, 1 polegada, vai descer, 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 vai ter essas peças de fixação aqui e vai chegar no aterramento. Enfim, detalhou. Você tem que detalhar também o captor. Você colocou um captor, né? Detalhe o captor. Você colocou também o mini captor. Então tem aqui o detalhamento do mini captor. Vai ter aqui em cima da caixa da haste de aterramento. Vai ter também o barramento equipotencialização principal, o BEP. Deixa o desenho do BEP aqui, indicando que vai conectar o aterramento com o resto dos outros aterramentos. Tudo que tiver lá tem que estar equipotencializado. Beleza? Caixa de inspeção, a descida, tudo. Tudo que você colocar no seu projeto, você busca lá o desenho, vai ter, existe. Garanto que vai ter o desenho de tudo que você precisar. E só deixar aqui, assim. Beleza. Vamos pro DPS. Ian, Oi. o aterramento da casa, ele pode ser o mesmo aterramento do SPDA? É o mesmo aterramento para tudo. Show. Não precisa ter um aterramento separado desse do SPDA. Você pode usar o mesmo. Beleza. Se tiver, é que o mais comum é já existir um aterramento antes de construir o SPDA, né? Tipo, o cara já tem a casa pronta, viveu lá por 20 anos e agora com o SPDA. Então você tem que conectar os dois aterramentos juntos. Dá um jeito de conectar no BEP os dois aterramentos. Não pode estar separado um do outro. Senão vai ter aquela tensão, né? Vai ter uma diferença de potencial que pode dar ruim entre os dois aterramentos. Mesmo se a pessoa ainda não tiver um aterramento em anel, né? Mesmo se for aquele em linha padrão. Isso. Aí tem que conectar o aterramento em linha no anel. Ah, tá. Então ainda tem que fazer o anel. Sim, tem que fazer o anel. Ah, tá. O anel Perfeito, tem que ter em todo o SPDA. É a exigência. perfeito. Com 50 milímetros quadrados. DPS. Vocês vão usar dois tipos de DPS. Vai ter a classe 1 e a classe 2. Qual é a diferença? Classe 1, você vai colocar na entrada de energia mesmo da residência, onde vai entrar energia da não energia. Sério. Vocês vão colocar classe 1. Dentro da casa já, vocês não precisam mais de classe 1. Vocês podem colocar classe 2, que aí vocês vão proteger os quadros parciais da casa. Ou no quadro, o próximo quadro que tiver após a entrada de energia da residência. Ok? Classe 1, classe 2. Mais detalhamentos de SPDA vocês encontram no treinamento lá da Twic. Mas vai ser isso. Vocês já vão comprar a classe pronta lá. Vai ter a classe 1 e a classe 2. Esse aqui é o projetinho do lápis. Olha aqui como que eu coloquei. Primeiro, a energia lá vinha do transformador do SG11. Então colocamos uma informação aqui. Adicionar DPS classe 1 no quadro do transformador que fica no exterior do SG11. A bitola dos condutores para a conexão deste DPS deve ser 16 mm², cobre, sem curvas ou laços. E já no próximo quadro, a gente colocou um classe 2. 20 kA, show, sem mistério. E claro, 4 mm². Por quê? Olha isso aqui. Peguei do slide do Amaury.
O comprimento dos condutores para a conexão de DPS deve ser o mais curto possível, sem curvas ou laços. E a seção nominal mínima do condutor para a interligação do DPS, a instalação, tem essas duas condições. 4 milímetros quadrados para surtos induzidos, ou seja, já vai ser dentro da residência, e o de 16 milímetros para surtos conduzidos, que vai ser na entrada de energia principal mesmo da residência. 16 milímetros e 4 milímetros. Lembrando que é o mínimo. Você pode aumentar se quiser mais segurança. Nada te impede. DPS. Alguma dúvida de DPS? Como que funciona também? Posso falar. Dúvidas? Você pode explicar como que funciona o DPS? DPS. Vamos buscar aqui. Vamos ver. Diagrama DPS. Olha só. Primeiro. Opa, tá indo. Aqui. Quando a gente coloca DPS aqui no projeto, deixa eu ver se está aqui certinho. Olha aqui. A gente não coloca DPS tripolar. Tem que ser 4 ou 3. Olhem aqui. É um para cada fase. O DPS ele não vai vir juntos para mais de uma fase. Você tem que comprar um para cada fase. E dependendo da situação, você vai colocar um para o neutro também. Então fica 4. Aí temos aqui um para cada. Aqui é bifásico no caso, né? Então ele colocou dois para cada fase e um para o neutro. E na parte de baixo do DPS tem que estar tudo equipotencializado, aterrado. Você tem que conectar tudo no terra. E é assim que você vai conectar o DPS. Você conecta em cima as fases, o neutro que tiver, e embaixo vai ter o terra. E quando tiver o raio, olha aqui nas informações que tem aqui no projetinho. 20 kA. Ou seja, o surto que ele vai suportar vai ter essas condições. 20 kA é o... Imagina a descarga caindo e vai ter um surto de tensão absurdo. Tipo, vai variar a tensão da rede. A tensão da rede não vai continuar exata, porque vai cair o raio e vai ter aquele gradiente dissipando a região toda. E a tensão na sua casa provavelmente vai oscilar. E quando oscila a tensão, temos um probleminha que vai queimar seu equipamento. Seu computador, mais provavelmente. Seu computador é caro, não queremos queimar ele. Então coloca um DPS. Olha aqui, vamos ver todas as informações. 300 volts, tensão da rede que ele vai funcionar. 10 kA, que é a corrente de impacto que ele vai aguentar. E olha aqui, 2 kV. Ele protege bastante. Esse aqui é um DPS classe 1. Ou seja, vai ter um surto de energia, sua tensão da sua casa vai subir absurdamente. E para não queimar seus equipamentos, você vai ter um DPS na entrada de energia da sua casa que vai barrar esse excesso de energia na tensão. Ele vai cortar mesmo e vai jogar para o terra. Por isso que ele é aterrado embaixo. Ele vai jogar tudo para o terra. Qualquer excesso de energia ele vai jogar para a terra. Então, conecta as 3 fases aqui em cima. Se ele perceber que a tensão está maior do que devia, a terra. Ele joga mesmo, ele puxa a energia e a terra. Faz sentido? Uhum, obrigada. Mais dúvidas, galera? Vamos lá. Acabamos. Se não tiver mais nada, quero dúvidas. Ninguém tem dúvida? Peraí, volta lá no DPS rapidão. Aí tem. Dá zoom, por favor. Você perguntou para cada um? É, tipo, tem I total e esse IN.
Fala a diferença de novo. Qual que é a diferença entre eles dois? 820, 820, 820. Ah, olha, eu não vou ter certeza, sinceramente. Mas pelo que eu lembro, nominal é a corrente mesmo constante que ele vai suportar por um período maior. E o 40 amperes seria o pico. Mas o pico não vai durar muito. Tem que ser coisa rápida. Pico e estabiliza. Então, ele vai suportar o 40, mas não por muito tempo. Essa é a questão. Eu tenho que dar? Entendi. Obrigado. Uma outra pergunta, não tem nada a ver com DPS. Como que o. Não sei se deixa eu passar essa informação. O material, por exemplo, no caso de um galpão, o material do telhado, ele afetaria alguma coisa na hora de dimensionamento? O material do telhado do galpão? É, porque se ele fosse lá metálico, tem. É porque se a gente foi lá, era meio metálico, se não me engano. Uhum. É, tipo, por isso o metálico, ele teoricamente já vai conduzir eletricidade. Mas, não é muito confiável também você deixar toda a descarga no teto do galpão. Se for bem aterrado, vai suportar por um tempo, mas você não sabe o quanto tempo aquele material vai suportar descargas atmosféricas. E vamos supor que ele vai sofrer muitas descargas e vai perdendo a qualidade dele com o tempo. Isso não é muito confiável. Você tem que deixar mesmo um captor normal lá em cima, os mini captores no caso. Vai ter o cobre circulando toda a área com os cruzamentos e vai ter que puxar para a descida, seja estrutural ou externo. Mas você não vai poder usar a própria estrutura lá como captor. É meio arriscado. É bom você ter o próprio captor franco. Era isso? E aí, no caso da descida estrutural de um galpão, contando que essa descida, tudo seja feito de aço, toda a estrutura dele, não tem algum risco a quem está dentro da instalação pela estrutura ser de aço? Ou vai funcionar igual a gaiola de Faraday? Além de ter a gaiola de Faraday protegendo, ele está aterrado. Ou seja, se você fizer um bom aterramento, a descarga não vai querer passar para alguém que está dentro, mesmo se ela estiver encostada. Tipo, vai estar muito aterrado e a resistência dele é muito pequena. A tendência da corrente é ir direto para a terra, se estiver bem aterrado, claro. Se não estiver bem E aí, aterrado, tem risco. para fazer a medida com o micromímetro, teria que desenterrar ou usava mesmo a própria estrutura que já estava, vai um ponto no telhado e um ponto mais próximo do solo? É um ponto mais próximo do solo e do telhado, não precisa ir até o final não, aterrado não. Show. Não vai mudar muito não. Dúvidas? Acabamos? Por mim tá de boa. Perfeito. 9 horas em ponto. A gente é muito pontual. Muito obrigado, galerinha. Tranquilo, valeu, Ian. Semana que Obrigada, vem, Ian. instalações. Valeu, Isso. Ian. Valeu. Obrigada, Espero Ian. Até chegar mais. mais um projeto de SPDA agora, que a gente sabe essas informações.